Samuel 1, de 1 a 28. Manuela vem à frente para fazer essa leitura. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufê, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofine e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes derem um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida. E sobre a tua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te esse vinho de ti. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva como filha de Belial. Porque pelo excesso de minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e oraram perante o Senhor e voltaram. E chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faz o que melhor te agrade, fica até que o desmames. Então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo-se desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um efá de farinha e um odre de vinho, e apresentou-o à casa do Senhor, a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram um novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver.
pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. Esse texto é tão emocionante que ela foi lendo, eu fui ficando nervoso. Juro. Porque eu acho algo absolutamente especial, esse texto, especial. Deus não deu filho a Ana, e isso representava para ela uma vergonha enorme. Porque naquele contexto, a maternidade era determinante. Ser mãe era determinante. E claro, num tempo onde não dava para fazer espermograma, sempre quem era a infértil era a mulher. E ele tinha que comprovar isso porque ele possuía filhos com outra mulher, num tempo onde era permitido ter mais de uma mulher. Penina. Ana precisou conviver com a verdade, com o fato que Deus havia cerrado a sua capacidade de ser mãe. Entender que a alegria vem de Deus é fácil. Meu futuro está seguro em tuas mãos. Tudo isso é muito bonito e muito fácil. Mas entender que é Deus quem nos nega coisas é difícil. Que o pedido dela não era um pedido ilícito. Ela queria um filho, num tempo onde tinha que se ter filhos. E entender que as nossas frustrações podem vir de Deus, ou em última análise, vêm de Deus, é difícil para a gente. Entender que Ele nos tira coisas, entender e amá-lo diante de um Deus que nos nega coisas e nos tira coisas, tem que ter muita fé. Alguns preferem não pensar nisso, mas é difícil. O nome do marido era Eucana, e ele tem características muito interessantes, Eucana. As características de um homem um tanto estranho e um tanto interessante. Como ele possuía duas mulheres, e ele tinha um amor enorme por Ana, aquele amor era tão grande que fazia dele um cara pretensioso. Eu falei isso no encontro de casais. Ele subia, e quando ele ia levar sacrifício a Deus, ele levava a porção dobrada por Ana, porque ele amava. Ele meio que não controlava isso. Ele subia com as suas mulheres, e quando ele ia oferecer sacrifício a Deus, por ela era em dobro, porque o amor dele era em dobro. Porque o amor dele era um amor em dobro. Primeira coisa para levar para o coração: amor não aceita desproporção. Uma mãe não pode ter amor diferente pelos filhos. Amor não aceita desproporção. A gente aceita, mas toda desproporção foi traumática na Bíblia. Toda vez que havia um pai amando mais um filho do que o outro, na história da Bíblia, foi traumático, porque o amor não aceita desproporção. O amor não aceita um só amando na relação e o outro não amando. O amor não suporta isso. O amor não suporta esse abandono. O amor não aceita isso. O amor não aceita desproporção. Então, o amor que nós sentimos não justifica as nossas injustiças. A gente pode amar muito, mas esse amor a gente tem que ter muito cuidado quando ele é desproporcional. E esse amor ele não acalma o coração daquele que não recebe. Uma porção diminuída do amor não satisfaz o coração daquele que o recebe, porque dói muito quando a gente recebe a menos, e a gente sabe disso. Pior é quando a gente
a gente é quem proporciona isso. Dar muito não significa atender o que o outro precisa receber. Quando a gente acha que dar muito, não significa que o outro está sendo atendido, mesmo que a gente ache que dá muito. Porque ele achava que dava para a Penina era o suficiente. Achamos que preenchemos a vida de alguém dando aquilo que damos. Achamos que esse garoto tem de tudo. Esse garoto não tem porquê ser infeliz. Ele é infeliz porque falta a ele amor. Ele é infeliz porque ele percebe a desproporção das coisas. Por isso ele é infeliz. Aí, Eucana é absolutamente pretensioso quando ele acha que o amor que ele dá é o suficiente para que a outra seja feliz. Ana está triste porque não tem filhos, está chorosa, está sofrendo. Ele chega para ela e fala assim: pelo amor de Deus, eu não sou melhor do que 10 filhos. Gente, olha como esse cara é sem noção. É muito sem noção. Pelo amor de Deus, por que você não é feliz? O que te falta? Essa casa própria, tem tudo, a geladeira está cheia. O que está te faltando? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Quando a gente acha que a gente supre os vazios do outro, quando a gente se acha muito numa relação, a gente acha que a gente dá é suficiente. Quando a gente se acha muito na relação, a gente vive a distorção de achar que a gente dá é mais do que o suficiente, e a gente estranha quando o outro não retribui, ou quando o outro se queixa da falta. Não é só Eucana que sabia quando ele levava a porção dobrada. Ele levava uma porção e ele levava 2 porções quando era para adorar. Em nome de Ana, ele oferecia 2 porções, não uma só. Ele sabia. Ana sabia. Mas Penina também sabia. A outra mulher também via aquilo. Ela percebia que ele lida com aquilo, como é que ele trata ela, como é que ele desqualifica ela. Ela lê aquilo tudo e como ela reage. Ela humilha a Ana. Vou contar um segredo para você. Atrás de alguém que tenta humilhar, tem um recalcado. Atrás de alguém que tenta pisar, tem um recalcado. Atrás de alguém que tenta mostrar uma sensação de autossuficiência, uma superioridade exacerbada, por detrás daquilo tem uma falta. A falta de Penina era justamente o amor de Eucana. Como ela resolvia isso? Ela resolvia mal. Ela humilhava a Ana. A maneira dela lidar com o desprezo era lidar com isso. Ana, a pessoa lida com você, tenta te diminuir, porque há algo de inferior escondido. Sempre que alguém tenta humilhar o outro, há algo de inferior escondido. Eu estou fazendo natação. E a minha digital não lê, às vezes, lá na natação. Aí a moça tem que entrar no sistema, abrir, pegar minha matrícula, digitar minha matrícula, liberar minha entrada. Ela, um pouco impaciente com isso, falou: eu vou anotar para o senhor a sua entrada. Aí tá bom, aí ela anotou a minha matrícula e me deu. E eu voltei no dia seguinte para fazer natação. Claro que eu deixei a matrícula lá na escola.
Esqueci a matrícula. Aí botei o dedo não leu. Aí ela falou, eu falei assim, olha só, e o dedo não leu de novo. Aí ela perguntou, e a sua matrícula? Eu falei assim, esqueci na escola. Aí ela falou assim, olha só, eu vou digitar pela última vez. Quando ela falou isso, subiu o monstro da lagoa, que fica dormindo dentro de mim, mas subiu o monstro da lagoa, ele foi subindo, e ele saiu pela minha boca. E aí eu falei assim, peraí, deixa eu entender. Quando você diz assim, que é a última vez que você está me dando a matrícula, você está dizendo que não vai acontecer mais. Então, quando eu esquecer, eu vou ficar do lado de fora. Eu vou pagar a mensalidade, eu não vou entrar porque eu esqueci a matrícula. E você que está aí para liberar a minha matrícula, você diz que é a última vez. Eu queria te explicar uma coisa só. Se eu esquecer 200 vezes, você vai liberar 200 vezes. Aí eu passei, gente, e rodei a roleta e fui. Aí o monstro foi embora. Aí me subiu uma culpa. Eu tirei, botei aquela touca ridícula, botei o óculos, entrei na água, 5 minutos depois de sair da água. O professor, algum problema? Não, tem que ir lá fora resolver o negócio. Tirei a touca, fui lá e falei assim, você me desculpe, eu não deveria ter falado assim com você. Me desculpe. Ela, não, também sou, me desculpe. Eu fiquei ofendido, porque eu acho que para mim é um pouco humilhante nadar num bando de gente, sabe, rápida, sarada, mais nova, bonita, e aquele velho, gente, de touca, aquela coisa deprimente, barriga caindo sobre a sunga, óculos, uma touca ridícula, e além de tudo, ele não lembra a matrícula. Tipo assim, o que está fazendo aqui? Em vez de estar passeando com um cachorro. No fundo, a minha agressão a ela, no primeiro momento era legítima, ela não podia falar assim comigo. Mas era fruto de um recalque, que na hora eu vivi de ter sido humilhado por ela. Vocês entenderam? Não tinha que ter feito isso. Um cristão não resolve as coisas assim. Um cristão não tem que fazer isso, um pastor não tem que fazer isso. Na mesma hora eu voltei e pedi 1000 desculpas, porque um cristão não tem que fazer isso, um cristão não tem que agir assim. Às vezes as suas grosserias escondem sentimentos de inferioridade que você traz dentro de você. Por isso você pisa nos outros. A gente pisa porque algo nos faz sentir menor. Então, quando alguém pisar em você, você tem que se perguntar, por que ele pisou em mim? Mas quando você pisar em alguém, por mais legítima que seja a sua pisada, você tem que dizer para você mesmo, um cristão não age assim. Levou o recado para o coração? Um cristão não age assim. Nós estamos num mundo onde as pessoas se autorizam, ser grosseiras, onde as pessoas se autorizam a falar de qualquer jeito, onde as pessoas se autorizam a algo recalcado, escondido ali. Não leve para o coração isso. Ana é tão interessante que as mulheres hoje, elas sabem o lugar que elas têm e o lugar que elas ocupam na relação. Não adianta, elas sabem.
E isso está claro, o desenho social mudou. A mulher de hoje viraria para Eucana e diria assim: mas você é muito sem noção, hein? Como assim? Eu não sou o suficiente para você? Não te importa o que eu sinto? Não, ela tá presa a um contexto social. Ela aceita aquilo e trabalha aquilo dentro dela. Mas ela vive um contexto de homens tão atravessados que agora ela se encontra com o sacerdote. Ela está chorando, ela está orando, ela não consegue nem falar, porque tem horas que a dor é tão grande. Quem já fez oração assim sabe que as palavras nem vêm, que ela só mexia com os lábios, mas ela não conseguia falar. E Eli passa por ela e fala: tu está embriagada, cachaceira. O certo talvez fosse ela olhar para ele e falar assim: você está pensando que está falando com quem? Mas ela está em outro contexto social. E algo dentro dela é absolutamente reconciliado. Que ela olha para Eli e fala assim: não me tomes por embriagada. Eu sou uma mulher de alma ferida. De tanto pedir, o meu coração tem ficado dolorido. Tua serva está aqui clamando pelo seu Deus. Se eu fosse mandar um zap para Eli agora, numa palavra só, o que eu escreveria? Se você fosse mandar um zap agora para Eli, o sacerdote que falou isso para Ana, um zap, numa palavra só, o que você escreveria? Eu escreveria precipitado. É isso que eu escreveria. Precipitado. O problema é quando os nossos juízos são precipitados. Quando a gente olha, julga, fecha, a gente olha, analisa, julga, condena e fecha a cela. Porque somos precipitados. Porque somos precipitados nos nossos julgamentos. Porque somos precipitados na maneira como nós olhamos para as pessoas. Porque somos precipitados na maneira que nós interpretamos as atitudes das pessoas. A palavra é precipitado. Não seja precipitada. As relações sofrem por pessoas precipitadas, que julgam. Vocês dois vão casar. Não sejam precipitados no julgamento um com o outro. Não sejam precipitados. Não sejam precipitados para julgar o outro. Não sejam precipitados para bater a mão na mesa. Não seja precipitado. É ruim ser precipitado. Não adianta perceber o erro. Você tem que mudar a maneira de falar. Não adianta perceber os erros. Você tem que mudar a arrogância. Não adianta perceber o erro. Você tem que mudar o conteúdo. Você foi dado alguns poderes. Você tem que ter cuidado como você movimenta os conteúdos. Você está me entendendo? Você foi dado alguns poderes. Você tem que ter muito cuidado como você movimenta os conteúdos. Não adianta mudar o sentimento se você não muda conteúdos. Não adianta. Ana parece compreender Eucana.
Ana parece compreender Eli, porque ela não vira mesa, porque ela não sai com ódio, porque ela não sai bufando. As pessoas precisam de tempo. As pessoas precisam de tempo. Você precisa dar tempo às pessoas que convivem com você, para que elas entendam as coisas, como as coisas estão acontecendo. Ana parece entender isso, sabe? Ela sabe que nem sempre as angústias dela serão vistas, às vezes serão vistas e interpretadas de maneira errada, porque as pessoas têm a tendência de medir os outros a partir das suas necessidades. Nós medimos o outro a partir do pressuposto da nossa necessidade. Queria dizer para você que Deus é a nossa medida. Queria dizer que Deus é a nossa medida. Ana pede tanto por Samuel, e quando Samuel nasce, ela entrega Samuel. Porque há uma coisa que completa a falta de Samuel. Teoricamente, Samuel continua fazendo falta. Ela pede um filho, o filho nasce, o filho é bebê, ela entrega para ele servir no templo, ela continua sem ele. Mas existem elementos do sagrado que completam as nossas faltas. Existem elementos sagrados que completam as nossas faltas, e nós aprendemos a partir do sagrado, a partir da maneira como nós lidamos com o sagrado, a partir da maneira como nós abraçamos o sagrado, que é possível conviver com faltas. Quando a gente entende o sagrado melhor, a gente elabora melhor a falta. Qual é o maior milagre do texto para você? Qual é o maior milagre do texto? O maior milagre do texto não é o nascimento de Samuel. O maior milagre do texto é Eli ter dito para ela: vai para casa, que Deus ouviu tua oração e tu vai ser atendida. E o texto diz que ela vai em paz. Ide em paz. O grande milagre do texto não é a chegada da bênção. O grande milagre do texto é conseguir ir em paz. É ter fé o suficiente para voltar para casa em paz. É ter fé entendendo que o Senhor é a nossa medida. É ter fé o suficiente para entender que o Senhor é a nossa porção na terra dos viventes. Entender que não adianta acordar de madrugada, dormir tarde, porque o Senhor dá os seus enquanto dorme. O grande milagre para mim nesse texto é a capacidade de ir em paz. Que Deus te conceda milagres, que apesar das suas faltas, apesar das faltas que as coisas fazem, eu consigo caminhar em paz. Eu consigo ir sabendo que Deus providencia tudo. Eu consigo seguir sabendo que Deus é a minha medida. Isso é a beleza do texto. Para concluir, mesmo com boas notícias, quem não conhece o Senhor fica incompleto.
Mesmo com boas notícias, quem não conhece o Senhor segue na vida incompleta. Sempre haverá faltas que temos que aprender a conviver com elas. O Senhor te completará nessa vida, e só o Senhor. O exemplo de Ana nos faz entender, há uma razão para Deus adiar sonhos. Fique em pé, por favor. Todo mundo, fique em pé, por favor. Por que Deus adia meus sonhos? Vamos pensar em Ana. Deus adia sonhos para que busquemos sua face em oração. Um sonho que é adiado na vida de Ana faz com que Ana busque o Senhor em oração. Deus adia sonhos para que entendamos que a vitória não é resultado do nosso esforço. Deus adia sonhos para que entendamos que vitória não é resultado do nosso esforço. Deus adia sonhos para que a gente entenda que não é a gente, não é você que é o cara, é a mão do Senhor que fez o milagre e providenciou o milagre. Sempre foi o Senhor. Às vezes sonhos precisam ser adiados para que você entenda que não foi resultado do seu esforço e sim resposta de milagre. Deus adia sonhos para que depois que os sonhos forem realizados, possam ser consagrados a Deus. Deus adia sonhos para que depois dos sonhos realizados, esses sonhos sejam consagrados a Deus. Ana consagrou Samuel. Deus adia sonhos para que possamos entender que há um supremo propósito. Deus adia sonhos para que a gente possa entender que há um supremo propósito. Deus tira coisas para a gente entender que há um supremo propósito. Ana não entregou os pontos. O que aconteceu com Ana é que ela renovou as suas forças, porque os que confiam no Senhor renovam as suas forças, porque aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças, porque é o Senhor quem renova as nossas forças.